Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: tome a sua cruz e siga-me. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Irmãos, vamos pensar naquelas circunstâncias que fazem as pessoas sofrerem muito, circunstâncias essas que, independentemente de fé ou de religião, até mesmo de status sociais, acontece com todo mundo. Exemplo: boleto, contas a pagar, né? Alguém doente na família, algum problema assim com o filho desobediente. Isso, irmão, não faz parte de quem é cristão ou não. Isso acontece com qualquer um. Só que muitas vezes nós cristãos, quando passamos por essas circunstâncias rotineiras, eis que nós murmuramos demais, eis que nós reclamamos e até pensamos assim. Alguns pensam: pois que eu segui Jesus, rapaz, acontece isso, as contas vêm, como se não viesse para os não cristãos, não é verdade? Eu me recordo de Santa Teresa d'Ávila, que disse assim uma vez: quando penso nos sofrimentos que o Senhor suportou sendo inteiramente inocente, não sei de onde vem a cabeça a lamentar-se dos meus sofrimentos, não é? Muitas vezes isso aqui não ocorre na cabeça de nós cristãos. Como que Santa Teresa agora, diante dessa reflexão, como ele sofreu e como ele passou por esse sofrimento, e como eu cristão estou passando, e aquilo ela ficava naquela dúvida: por que que eu estou reclamando? Para de reclamar. Certamente Santa Teresa d'Ávila falava muito firme com as irmãs do convento, quando essas também passavam a murmurar. E hoje esse vídeo é para nós um despertar, um chacoalhar para a nossa conduta ante o sofrimento. Como os cristãos devem lidar com o sofrimento? Eu até vou deixar um vídeo aqui para você, o Espírito Santo e o Sofrimento, para acrescentar mais ainda nesse tema. Como tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Olha o que Francis Chan vem dizer: tomar a cruz se tornou um eufemismo para enfrentar os típicos fardos da vida com uma atitude quase positiva. O que é eufemismo para a gente entender bem isso? Olha só, eu trouxe aqui o que o dicionário nos diz: suavização de uma palavra ou de uma ideia dura e desagradável. Ato ou maneira de disfarçar ideias tristes por meio de termos que não correspondem precisamente a essas ideias. Imagina que você tem um amigo que está se separando, ou uma amiga que está se separando. Isso é um sofrimento tamanho. Aí alguém vem falar para você: irmão, o que está acontecendo com a pessoa lá? Ah, não é nada não, é a fase da vida. E isso aí passa. Você está fazendo um eufemismo. Ela está passando por uma situação muito complicada. E às vezes você pode ajudar ela com uma palavra. Só que quando acontece das pessoas ser eufemista, a pessoa fica assim: não é nada não. Então, essa suavização de alguma coisa muito triste e complicada. E é nesse sentido que o vídeo de hoje pode nos ensinar. O que Jesus quis dizer quando tomara a sua cruz e seguir-me? Será que Jesus estava sendo um eufemista? Fica tranquilo, gente. A cruz é de boa. Vocês vão levar tranquilo. Vocês vão tirar de letra. Será que Jesus estava dizendo isso? Quem decide seguir Jesus resolutamente compreende que não vai diminuir os seus problemas, talvez até aumente, mas o discípulo é sustentado pela fé de maneira que não sucumbe às murmurações. Eu até recordo de São Paulo quando estava para subir a Jerusalém, quando ele disse àqueles discípulos de Efésios, você pode constatar isso na carta de Atos, aonde ele fala assim: eu só sei que o Espírito Santo me assegura que me aguardam em Jerusalém cadeias e perseguições, mas eu sei em quem coloquei a minha confiança. Olha só, você consegue perceber o que está passando no coração de São Paulo apóstolo? Passando assim a certeza de que ele vai sofrer, de que ele vai ser perseguido, de que ele vai ser caluniado. Mas isso não o abalava, isso não o retirava do caminho. A convicção dele era firme no Senhor. E assim ele dizia: eu sei em quem
tenho crido, não é verdade? E isso ele falou também para Timóteo, lá quando ele estava na beira da morte, por ele sabia que ia morrer por causa da causa de Cristo. Lá em 2 Timóteo 1,12 ele vem dizer assim, ó, sei em quem pus a minha confiança. Irmãos, estamos diante dos primeiros cristãos que estavam o tempo todo sofrendo, o tempo todo sendo levado ao matadouro, como o Senhor mesmo foi. E assim, pela virtude do Espírito Santo, essa virtude da fortaleza imperava de tal forma no coração desses irmãos que eles sabiam o que aconteceria e ainda assim não temiam, pelo contrário, encaravam a situação do discipulado. Será que passamos o mesmo? Ou será que, diante do sofrimento, nós reclamamos, nós xingamos, nós brigamos e por aí vai? Hoje, como você pensa que é carregar a cruz? Será que é a mesma coisa que aquela pessoa daquela época, 2020 anos atrás, imagino mesmo? Eu sou professor de tênis. Com certeza naquela época de Jesus havia professores. Não de tênis, mas havia professores. Como é que um professor encara hoje seguir a cruz, carregar a cruz? Como é que um professor daquela época pensava sobre carregar a cruz? Jesus que me chama a ser seu discípulo, eu sendo professor, Jesus fala, Ronaldo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma perspectiva para compreender isso. Será que Jesus, ao dizer isso para um professor da sua época, professor, tome a sua cruz e siga-me, será que esse professor compreendia esse chamado de uma maneira diferente de mim 2020 anos depois? Claro, com certeza sim, né? Olha que Francis Chan nos acrescenta, irmãos. O povo da época de Jesus era muito familiar com a cruz. Tendo testemunhado visivelmente uma crucificação, eles compreenderam o compromisso e o sacrifício que significava tomar a cruz. Trata-se um chamado para viver uma fé radical. Olha que diferença faz isso para nós hoje, não é? Eles entendiam, falaram, peraí, esse cara está falando de eu tomar a minha cruz, eu sei o que significa tomar a cruz, eu já vi as pessoas sendo crucificadas, isso não é nada agradável. Olha como é que é o oposto do eufemismo, suavizando a vida cristã, como se ela fosse de todo agradável, quando agora Jesus está dizendo, e agora a gente percebe pela perspectiva, que Jesus está convidando a você para aquele momento que ele está junto com Nossa Senhora. Veja o discipulado de Nossa Senhora. Ela trouxe Jesus ao mundo e quantas alegrias ela passou com Jesus criança, naquela educação, naquele momento e que foi passando a idade, chegando na adolescência e agora culminando na cruz. Imagina o sofrimento de Nossa Senhora ao ver Jesus carregando a cruz, mas com certeza dentro do coração, ela que ouvia as palavras no seu coração e as guardava, com certeza ela lembrava quando Jesus falou assim, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, o amor por Jesus deve ser tão forte, tão grande no nosso coração, e é mesmo que o seu amor é infinito por nós, é tão forte que nem mesmo a morte pode nos retirar desse amor. São Paulo dizia muito bem na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Jesus. Nada nos separará do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nem a morte, nem as cadeias, nem as perseguições. Olha só como é que eles compreendiam o que realmente significava tomar a sua cruz e seguir. São Pedro, quando açoitado e preso na cadeia, louvava ao Senhor e se achava assim muito alegre por ser digno de sofrer pela causa de Jesus. É uma perspectiva totalmente diferente do cristianismo que nós vemos hoje, aonde sobra murmuração, aonde sobra reclamação, aonde sobra mimimi, aonde você percebe incômodos por ser contrariados, aonde você percebe incômodos porque alguém não entende o jeito que eu penso, porque alguém não entende aquilo que eu estou dizendo, e blá 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 blá, quando o cristianismo compromete primeiramente renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus.
O norte da nossa vida não é esse mimimi que existe por aí, essa falação que existe por aí. O norte de um cristão verdadeiro é cada vez mais entrar num dinamismo de renunciar a si mesmo, servir aos irmãos, amar os irmãos e descobrir ali o amor de Jesus, o significado da vida de Jesus, aquilo que realmente ele dizia: sereis felizes se ouvirdes as minhas palavras e a pôrdes em prática. A gente muitas vezes não ouve, não entra nessa perspectiva, e não, por muito menos pratica, e é por isso que o nosso coração acaba se afastando daquilo que seria um discipulado autêntico, um discipulado onde olhamos para você e alguém olha para mim e vê cruz, e vê sofrimento, e ainda assim não vê desistência, não vê murmuração, não vê reclamação. Como é necessário o Espírito Santo trabalhar o sofrimento na nossa vida. Seu sofrimento hoje te leva a quê? A reclamar, a chorar, a lamentar, a se alegrar, a louvar, a bendizer? Te fortalece em Deus ou está abandonando o segmento? Te faz voltar mais intensamente a Jesus ou te empurra para o mundo? Quantas pessoas que no sofrimento falam: ai meu, quer saber de uma coisa, eu vou para o mundo, e abandona Jesus, não é capaz de renunciar a si mesmo. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia. No primeiro vento, aquela casa já cai. Quem não alimenta a sua fé não compreenderá o que diz Santa Teresa d'Ávila: se queres carregar a cruz, mas somente a cruz que se apoia na razão, a santidade não é para ti. Porque muitas vezes, para carregar a cruz, nós temos que ter o amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor que Jesus de fato está em primeiro lugar na nossa vida, aquele amor que entendeu o que significa buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. É esse amor, o amor incondicional, porque o amor do mundo é aquele amor que na primeira dificuldade se rende, desiste, acaba, e não é esse amor que Jesus coloca em nós. Esse amor é o que o mundo coloca em nós. O amor que Jesus coloca pela virtude da caridade em nós é o amor de suportar todas as coisas. É o amor que está em Coríntios 13. Se você não sabe, vai lá e veja, meu irmão. Queremos finalizar aqui com Filipenses 3:10. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Veja de novo esse versículo, meu irmão, e perceba São Paulo dizendo o que ele anseia de fato. Vamos terminar aqui com uma oração. Vem, Espírito Santo, e renova em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, e revela com a tua luz todos os meus pecados e traumas. Liberta-me, Espírito Santo, e faz em mim uma nova criatura. Santifica o meu espírito e a minha alma, renovando também todo o meu ser, emoções, mentes, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capacita-me a viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os teus dons para que eu possa melhor servir o reino de Deus. Mas acima de tudo, derrama o dom do louvor para que em tudo e por tudo eu glorifique o Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.